Olá, cabeças pensantes, tudo bem? Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Eu conheci ela em um evento, eu creio que foi no Donas do Negócio. Ela estava lá e eu fiquei apaixonada, mas aí eu fui dar uma estudada sobre ela, queria trazer muito e agora consegui. Mas antes, roda a vinheta. Estamos aqui com a doutora Edivânia, dentista, ortodentista ou dontista? Ortodontista. Gente, eu vou deixar assim porque a gente já fez 2 takes e não foi, tá bom? Ela é maravilhosa, ela tá aqui, muito obrigada por ter vindo, mas eu gostaria que você se apresentasse. Eu fiquei apaixonada porque você é uma doutora e você está no digital. Vai começar a nossa conversa por aí, mas conta, quem é você? Conto super pra você. Olha só, Luana, eu sou Edivânia, mãe da Júlia e esposa do Carlos. Esse é o meu maior projeto. Olha, essa família. é a minha missão de vida, é meu lastro, né? O que me segura, o que me sustenta, né? Mas, na vida profissional, eu sou a doutora Edivânia, ortodontista, que trabalho com digital. Então eu tenho todo um fluxo digital no consultório, então a gente faz um aparelho digital, então o universo digital pra gente já tá conosco há quase 13 anos, o que para todo mundo parece muito novo, acabou de chegar, pra gente já é rotina. Né? Quando você tem mais de 10 anos em algo que você faz, isso já tá chancelado, né? Isso é convicção. Então a gente pode se considerar sim um ortodontista digital. Nossa, demais! Quando eu te conheci, a gente estava numa mesa redonda de mulheres e cada uma se apresentou e me chamou a atenção você falar sobre inovação, porque os empresários não falam sobre inovação e você se apresentou falando sobre inovação, falando sobre digital, mas eu quero um start, Edivânia. Quando que você falou, se eu não for por esse lado, o meu crescimento vai ser menor? Ou não houve essa mentalidade? Eu quero saber essa história. Houve sim, Luana. Eu sempre faço projeções do que eu vou ter na minha vida a longo prazo, né? E na odontologia a gente é muito braçal, né? E eu já estava ali com uns 25 anos de profissão, falei, nossa, eu preciso de algo que me permita ter desempenho intelectual e não tanto no braçal. E o digital já estava surgindo aí no país. Então eu estava fazendo uma especialização de ortodontia e foi me apresentado o Invisalign, que é um aparelho totalmente digital. Isso fez o que eu mais gosto na vida, que é o coração pulsar e o olho brilhar. E aí eu falei, eu tenho que inovar, porque nesse momento, lá em 2010, era absolutamente inovação. Então a mente tem que se expandir nesse sentido. Então eu já queria isso, eu já me via no futuro trabalhando com algo que exigiria para mim muito contexto intelectual. Então eu já tinha uma carreira, uma maturidade dentro do processo, uma linha de aprendizagem acelerada e eu não precisava tanto ali da questão física, né? Porque o digital nos permite escalar, que é o mais importante. Ninguém fala sobre escala. A gente, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre a importância da gestão, do marketing, mas eu acho que todo mundo quer, eu acho que é o sonho e o objetivo é escalar. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente escala, eu acho que ele é um processo muito mais pelo todo do que pelo individual. Quando eu escalo, eu permito oportunidade de trabalho para outras pessoas. Eu mudo vidas de outras pessoas. Porque a minha missão como dentista é mudar a vida das pessoas através do sorriso. Mas será que é só dos meus pacientes que eu mudo a vida? Será que meus colaboradores também não podem mudar suas vidas e a gente muda a vida dos colaboradores? Quando eu amplio a minha mente em torno disso, na escala. Então hoje eu sou também mentora e speaker dessa marca do Invisalign e eu só consigo fazer isso porque pensei na escala. Então eu consigo ter uma quantidade de pacientes atendidos, uma escala também de profissionais colaboradores para que eu expanda e escale navegue em outras estruturas, né? Eu vou contar uma história aqui, doutora, eu queria ver se é a realidade ou não, tá? Eu coloquei lente no dente, e aí eu fui procurar quem eu ia colocar e tal, e aí achei uma dentista e tal. E quando eu conheci ela, ela me contou, a gente é muito comunicativa, né, e bate papo, enfim. E aí ela me contou que
a maioria dos dentistas sofre muito, porque eles recebem muito pouco. Então, assim, pra se destacar nessa área, você tem que realmente ser muito corajoso. Ela falou pra mim, ela falou, Luana, eu trabalhava nesses consultórios populares, e aí você tem que trabalhar muito pra você fazer um faturamento ok. Mesmo assim, eu saía todo dia de lá triste com o meu desempenho. Você se forma, você acha que é um mundo. Exato. E aí você vai pra onde dá, porque você tem que começar de alguma forma, você é inexperiente. E aí a minha saída foi as lentes, que muitos dentistas também não gostam das lentes. Deve ser uma polêmico aí entre os dentistas. E é difícil mesmo, a maioria realmente recebe abaixo do que merece. Como é que é realmente essa parte, doutora? É essa a realidade, Luana, mas assim, eu acredito muito na mudança de mindset. Eu vou te trazer o nosso universo um pouquinho, para você ver se você concorda comigo, que eu acho que é bacana. Quando eu vou fazer odontologia, eu já fiz o meu primeiro investimento. Ali eu estou fazendo o meu primeiro investimento. Né? Porque a faculdade, se particular, é uma faculdade de um custo, né? Que tem uns horários que você não consegue trabalhar, uma jornada de trabalho e fazer a faculdade ao mesmo tempo, investimentos em materiais, e quando você sai dela, você deixa de investir. Aí você fica com um paradigma, você fica com alguma coisa te travando em relação a isso. Toda profissão, ela exige investimento. Óbvio. Então, assim, o que na verdade é a construção da própria odontologia nos traz uma questão, não sei se você vai concordar, que na área médica também isso acontece muito, que a gente tem que ser meio benevolente, sabe? Sim. Tipo, não falam de gestão, eles não te ensinam, de né? De cobrar, de venda, parece que isso é algo meio, nossa, um tabu, né? É um tabu, sabe? E não, né? Eu preciso fazer uma gestão para que eu tenha lucratividade, para que eu escale, para que eu beneficie mais pessoas. Exato. Então eu não consigo beneficiar alguém se eu não tiver estrutura para esse benefício. Uma vez um médico, meu sobrinho inclusive, comentou comigo assim, nossa, eu vou separar um dia da minha agenda para eu fazer ação benemérita, para poder atender. Eu falei, não. Você vai pegar esse dia e vai agregar muito valor à sua consulta. Nesse dia você vai cobrar a consulta mais cara que você tiver. Exato. No final do dia, você tem muito mais valor para poder empregar numa ação benemérita. Então a gente tem que quebrar esse tabu. Exato. O dentista, o profissional da saúde, ele está no mercado de trabalho, sim. Ele contrata, olha vocês aqui, o quanto vocês contratam, o quanto vocês têm que ter de estrutura para isso. Então a gente tem as obrigações, a gente tem os nossos impostos. Então por que não investir? Por que não inovar? Por que não? Porque senão eu vou ficar paralisado nesta condição. E a gente volta para o ensino, não volta, Edmari? Então, os médicos que eu trabalho, eles falam muito para mim, Luana, eu não entendo gestão, porque na faculdade eles ensinam duas coisas. Uma, toda a ciência, né? Ponto de partida básico. Da profissão. E ensinam a gente ter sempre dois focos de trabalho para não depender de um ou de outro. É o máximo de gestão que eu entendo, Luana. Que eu não posso depender só de um fundo, né? E eu sinto, às vezes, quando eu vou lá explicar, eu tô 17 anos na área, sobre vendas, que você tem que se vender, não adianta. Sim. Todo mundo é um vendedor. Você é uma vendedora, eu sou uma vendedora. Sem dúvida. Todo mundo é um vendedor. E aí, ai não, Luana, mas eu não vou fazer isso. Quando você fala assim pra fazer um aumento, olhar a concorrência, não, tem uma coisa muito velada. Sim. Velada. E assim, a gente precisava que isso começasse no ensino, né, Divânia? Sim. Lá falasse, cara, porque que nem essa minha dentista, muita gente pode ter alguma estrutura, algum recurso. Mas ela me contou que ela não tinha, então ela fez a faculdade com o dinheirinho ali, que eu acho que deve ser a maioria, né, gente? E vou te contar então, eu também não tinha. Sério, Divânia? Sim. Eu acho que trazer depoimentos é muito importante. Muito. O que eu tinha, os cases, Luana, são os mais importantes. Quando eu me formei, o que eu tinha, eu vou te contar o que era. Era muita coragem. Não, eu já percebi. Se eu fosse falar alguma coisa de vocês nesses 10 minutos, é corajosa, já percebi. Eu me formei, imediatamente eu fui para uma cidade pequena de 20 mil habitantes, tomar conta de uma prefeitura de lá. Eu tinha 21 anos.
Então, quando eu cheguei nessa Mas quem te ajudou a pagar tudo? Foi teus pais? Foi você Eu tinha, na época, eu tenho 30 anos de formada, gente. Não parece, gente. Nessa época, a gente tinha um projeto do governo que se chamava Crédito Educativo. Então, eu me inscrevi no crédito educativo. Que deve ser o FIES agora, né? O benefício era integral, a gente conseguia ou 100% desse crédito, ou 80%, então eu tive a oportunidade de estudar pelo crédito educativo. Sim. Que me ajudou muito, mas mesmo assim tinha uma despesa enorme que o meu pai, né, conseguiu me ajudar nesse processo, porque eu fazia horário integral de escola. E ao mesmo tempo eu dava aula particular, ao mesmo tempo eu fazia bijuteria para poder vender na própria faculdade. Então a gente vai se organizando, se reinventando, isso, né? Mas o ponto de partida da carreira, eu fui para essa cidade pequena. E quando eu cheguei lá, eu vi uma super necessidade de organização, de um projeto de plano de saúde que não tinha. E eu poderia sim, Luana, ter ficado sentada no serviço público, cumprindo a minha obrigação e indo para casa, recebendo meu salário. Mas eu não quis isso para mim. Então eu montei um plano de negócio, um plano de saúde para aquela cidade. E, por incrível que pareça, eu já estou aqui em Santos há 26 anos, e há 26 anos é o mesmo plano que se segue na cidade. Então, uma organização disso. Com isso, a gente ganha conhecimento, sim, conhecimento das pessoas, autoridade. E eu tinha 21 Mas anos. Mas da onde que saiu essa gestão há anos atrás? Da sua mentalidade? O que... A gente tem minimamente dentro da odontologia, você tem estrutura ali para poder saber como que você vai organizar um serviço, como que se funciona um serviço público. Então, quais são os parâmetros que eu preciso ter? Então, eu busquei isso da minha formação. Né? Então, assim, eu suguei tudo que eu podia da minha formação. Então, eu sabia que para ter um plano, eu precisava planilhar como que as pessoas ali estavam, que é um índice que a gente chama de CPOD, que é o número de pacientes que tem cárie, dentes perdidos, dentes obturados. Então, eu parti dali, eu mapeei toda a região para isso. Então, eu comecei assim. Então, eu peguei meus primeiros salários da prefeitura que eu recebi e montei meu primeiro consultório. Então, eu vou te contar que meu primeiro salário eu comprei um brinco e uma agenda. O resto eu investi. Porque o meu objetivo era esse, eu tinha 21 anos de idade. Né? O segundo investimento que eu fiz foi na especialização. Então, isso tem que andar junto o tempo inteiro. O meu conhecimento... Eu ia te perguntar exatamente isso, Edivânia. Estudar. Outra coisa que eu vejo deficiência. A educação continuada, ela é paralela, né? Quanto é diferenciado um cara que procura se atualizar e um cara que não procura. As pessoas, é perceptível isso, né? Então, assim, como que você faz? Você tem investimentos para essa parte dos seus colaboradores? Como que você faz essa parte de investimento para se atualizar? Sim, eu acho que isso vem, assim, muito latente no próprio profissional da saúde. Né? Se eu tiver que escolher de fazer o curso, eu vejo muitos meus colegas sempre se atualizando. Mas, além de atualizar, eu preciso aplicar. A aplicabilidade do que eu aprendi, ela é fundamental. Senão é mais um curso que eu tenho, mais uma habilidade que eu tenho que eu não exploro. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter uma imersão business no país. Então a gente já passou por mais de 400 alunos na minha área, que é bem nichada, né? Eu tenho um nicho muito específico, que fala exatamente disso, aonde eu vou aplicar a minha educação continuada. Mas quando, por exemplo, só para todo mundo entender aqui, eu tenho 5 mil reais. Eu quero que as pessoas entendam isso porque isso é muito importante. Eu tenho 5 mil reais ali de budget para estudo. Eu vejo qual é o público-alvo, se ele vai usar ou não aquilo que eu vou estudar. Você faz essa análise ou não hoje? Faço, com certeza. Aonde o caminho está despontando. E aonde o meu talento pode ser explorado. Porque isso também tem que ser olha que importante, gente. Né? Não é só uma avaliação do que você vai usar. Se você tem o talento para aquilo, se você vai ter tempo para desenvolver aquilo. Porque hoje você está na operação e na gestão. Hoje eu faço a gestão da parte clínica, porque eu tenho, né, o meu marido gestor, que a gente brinca lá no consultório, que faz a gestão financeira. Mas no final das contas, dentro da pirâmide da nossa organização, nós dois somos as mentes pensantes sobre o processo. Então eu mentoro toda essa cadeia. Sim. Então eu mentoro aonde a minha carreira, ou aonde eu gostaria de estar.
E através dessa minha mentalidade, todo o processo acontece. Vocês dois são dentistas? Não, ele é engenheiro civil, olha. Fala, Uau, aí tu... se ele dá engenharia pra mim. E aí tu tirou o cara da engenharia. Tirei. Gente, mas eu acho isso fantástico. Eu acho que assim, a família tem que ser a primeira a acreditar, né, no nosso sonho. Sim. E eu acho que mais confiança do que tá com teu marido, imagina, Perfeito. né? E assim, até é engraçado a gente falar sobre Mas isso. deu briga ou não? Conta aí Não, a gente tem os que... bastidores. A gente tem um belo combinado, né? Tipo, a gente tem um combinado muito firme. Eu já sei qual que é o combinado. Ele tem paz. Você sala... tá certa e ele tem paz. Uma sala tá no extremo, a outra sala tá em outro. Não, mas a gente tem assim, olha, uma coisa não pode interferir na outra. Nossa base familiar é mais importante do que tudo. Não, eu achei fantástico o que você falou, Mel, que o seu primeiro objetivo é a sua família. É isso. E tem que ser. Sim, porque assim, eu posso contratar um gestor bacana também, mas o meu marido é ele. Né? Então a gente tem esse combinado. Quando a empresa estiver interferindo no processo que é o mais importante pra gente, a gente dispensa a função da empresa, porque essa eu posso realocar. Né? Exatamente, então, exatamente. essas mentalidades do que eu quero e o que eu preciso ser é muito importante. Eu trabalho com um casal, tá? Ai, ótimo. Os meus CEOs é a doutora Nancy e o doutor Luiz. Então eu tenho muita experiência com casal. Então se não tiver muito combinado, gente, realmente não dá certo. Tem que ser uma coisa bem... Qual vai cuidar de quê? Isso daí faz toda a diferença. E muito engraçado, gente. Eu sempre só trabalhei pra casal. Até nas consultorias que eu vou, eu trabalho também pra ou familiar ou casal. Então assim, eu acho que eu puxo isso daí traz pra você, né? Deve ser a psicologia, alguma coisa desse tipo. Mas me conta, e aí vocês decidiram ele trabalhar com você e eu vejo que você tá no digital e ele não. E como que foi essa estrutura, essa separação? Como foi essa coisa da gestão? Vocês têm outra pessoa também fora da família que ajuda vocês ou não? A gente tem uma rede de colaboradores, né? A gente, no espaço físico a gente tem 5 pessoas, que a gente tem os dentistas colaboradores, as nossas colaboradoras, e a gente tem um desmembramento da empresa, que é quem faz o nosso RH, quem faz o nosso marketing. Contabilidade. Nossas CRCs trabalham home office, então assim, é uma clínica disruptiva, Lúlia. É mesmo? Bem disruptiva. Então, porque principalmente no home office, eu vi reportagens há pouco tempo que as pessoas estão querendo voltar, né? E a gente já discutiu isso muito, porque eu acho que tem que ter alguma porcentagem. Sim. Eu acho que vale sim a pena, eu acho que você fica mais concentrado. Tem algumas coisas como vendas, enfim, eu acho que tem... Como que você sobreviveu a isso? Porque a pessoa também tem que ter a parte social, né? Diz que motiva muito, né? Motiva muito você estar com outros. Como que você decidiu isso? A gente tem, ela vai toda quarta-feira, ela vai pra fazer a integração. Então, na verdade, ela executa a mesma função, só que ela está integrada na equipe, né? A própria pessoa sente falta desse pertencimento. Porque quando ela tá em casa sozinha, ela trabalha, ela faz ali tem a produtividade. Exato, gente, mas parece que ela não pertence ao grupo, né? Então, a gente sentia falta. Vai cantar um parabéns, por exemplo, não tava, né? Então, não. Toda quarta-feira, então, ela vem, coloca seu uniforme e se integra à equipe. Porque eu também acho isso muito importante, né? E isso é uma questão da escala. Isso é inovador. Isso é uma questão de investir. Mas você ficou com medo de fazer esse tipo de gestão? Falar, a pessoa vai me enganar, criou uma metodologia. Porque é importante os empresários saberem que, assim, funciona, mas tem que ter metodologia, que nem aqui funciona. Na época da pandemia, a gente comprou sistemas que você podia atender o telefone em casa. Porque as meninas aqui do call center, elas trabalham elas moram em São Vicente, moram um pouco mais afastadas. A gente retirar as meninas pra vir de ônibus. Começou assim, né? Eu tô te falando sobre o começo. A gente viu que dava pra fazer... Mas criamos uma metodologia de produtividade, de acompanhamento, porque assim, sem gestão também solto não adianta. Exato. Como que você pensou? A gestão é super importante. Eu acho que a pandemia veio trazer isso como possibilidade. Sim. E assim, acertos e erros em contratação sempre vão existir, né, Luana? O que a gente faz é minimizar esses riscos.
Então, uma pessoa de RH para fazer a contratação e a metodologia. Reuniões programadas, os feedbacks, o apoio, isso tudo faz parte da gestão. Então, scripts organizados, processos, né? Eu tenho que ter processos, entendeu? Então, em relação aos dentistas, né? Aqui a gente tem todo um processo de contratação de médico, porque a gente acredita muito que tem que ter a cara, a cultura. É igual com dentista? Ou igual. Não, Luana, eu pego, assim, saiu da faculdade, eu já desenvolvi, eu faço esse trabalho. Porque, como é que é esse esquema? Eu, pelo menos, Luana, acredito muito que tenha que ser dessa forma. Por isso que a gente tem uma base de RH para poder nos apoiar nisso. Porque se eu for contratar, eu vou contratar pelo bate-papo que eu tive, pelo meu julgamento que eu tive ali. Eu não sou especialista nisso. Eu não tenho ferramentas para fazer uma avaliação de contratação. E outra coisa muito importante é fazer um onboard dessa pessoa, né? Trazer para ela qual que é a minha cultura, qual que é o meu valor, ela aceita, qual que é a minha missão, porque eu tenho uma missão com o meu trabalho, mas ela tem que ser a missão da pessoa também, ou pelo menos enquanto está comigo, Exatamente. Também participar dessa missão, porque senão a gente não caminha junto. Gente, olha uma empresária falando como vocês têm como um mindset diferente dela. Ela não é centralizadora. Você não é centralizadora, você consegue colocar para as outras pessoas, porque você tem que ser a cabeça pensante, você tem que estar pensando em estratégia, você coloca o RH para fazer o que o RH para fazer, você coloca a equipe de vendas, o gestor, que é seu esposo, então assim, processo, gente. Você já pensou se você tivesse que fazer tudo isso? Porque a maioria dos empresários que eu conheço, dos donos, eles falam, não, mas eu faço melhor. Sim, esse é o maior hiato que existe na área da saúde no meu pensamento. Não conheço tanto da área médica, mas da área odontológica conheço muito. Este é o hiato. É eu achar que eu sou o smart, eu faço tudo. Né? Então eu sei marcar a consulta do meu paciente, eu sei organizar, eu sei sim, mas eu preciso delegar. Porque senão eu não me ocupo a mente com estratégias, eu preciso ser estrategista. Eu preciso ter o meu contato interpessoal com o meu paciente. Entendeu? Precisa me sobrar tempo. Relacionamento. Né? Porque, gente, eu costumo falar com a minha equipe, né? O paciente não traz o dente sozinho, ele vem junto. Né? E temos ali papos de cadeira, hashtag papos de cadeira. Lógico, o paciente quer trazer o que ele, né? A gente vê ele com frequência, a gente cria uma história junto, né? Então eu sei o dia que ele tá bem, o dia que ele não tá bem. Então é normal, isso é uma relação interpessoal. Não dá para tirar isso da profissão. É uma experiência. Pelo que eu estudei sobre você dá uma experiência na sua clínica. Exato. E eu acho que hoje as pessoas procuram isso, porque assim, eu não sei o número de dentistas daqui de Santos, mas você deve estar muito mais antenada. Tem muitos. Você não pode ser mais um, né, Divânia? Sim. Então, quando eu fui procurar, eu falei, a gente tem que trazer uma pessoa que já esteja à frente pensando em experiência. De ligar pro cara, do cara chegar lá, dele ter esse papo com você, esse relacionamento. E quando que você pensar nesse relacionamento? Você faz CRM, aquele cara que, não tá um ano vindo, quem faz essa procura, essa estratégia? Porque tem que ter. Tem que ter, gente, tem que ter. Olha, outra coisa importante, né? Às vezes meus colegas não querem nem ter um sistema de gestão porque acham que vai ter que pagar. Não, gente, você vai investir, isso vai te reduzir tanta carga de trabalho que ele nem imagina. Nem imagina quando você escala. Só para você ver o cenário que a gente tem, Luana, a gente é uma clínica que a gente tem nessa estrutura com hoje 4 dentistas, as colaboradoras, as CRCs que trabalham de casa, fazendo todo esse processo de contato com o meu prospecção, venda e etc. E a gente tem 1.700 pacientes de Invisalign, alguns já tratados e outros em tratamento, porque em 13 anos outros já estão só no controle de tudo isso. Então, para eu escalar isso sozinha seria impossível. Para escalar com essa equipe enxuta também seria impossível. Só se tornou possível porque o digital me permite. Então eu consigo. E o processo, né? E o processo. Se você não tiver processo, antes a gente tinha um call center de quase 60 meninas. Quando a gente instalou o software, processo, a gente conseguiu melhorar muito essa questão de dimensionamento. Sim, porque você monta o workflow do processo.
Então, o workflow está organizado. Ali dentro do CRM, para quem não está muito acostumado com essas palavrinhas que a gente fala, porque nem todo mundo tem a oportunidade de ter isso. É ali o dashboard, onde o seu paciente veio, a campanha que está ativa, aquele que veio em janeiro, será que eu não prospecto ele agora? O CRM você pode ter tanto um software, gente, como pode ser no Excel, é como der. Exato. Mas é um controle. Tem que começar de algum lugar. É um controle de clientes, onde você vai colocar todos os seus clientes e aonde eles estão. Então, o cliente faltou faz 6 meses e o tratamento dele é 6 meses. Pra você ter uma prospecção de ligar pro cara e falar, olha, você tá precisando? Então, o CRM é um controle de dados sobre o seu cliente. Aliás, o nosso cadastro é uma fonte de marketing offline absurdo. Dados, Porque eu não preciso de investir nada. Quem é rico hoje em dia, quem tem o quê? Tem cadastro. Quem tem dados. Quem tem dados. Porque eu posso... Esse paciente, no meu ver, Luana, ele já fez uma experiência positiva comigo. Então, para eu persuadi-lo é muito mais fácil. Então, quando eu chamo ele para fazer uma revisão, para vir ver o controle da saúde dele, eu não estou invadindo ele em nada, em absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu estou trazendo o cuidado que eu gostaria que ele tivesse. Então, também é uma quebra de paradigmas nesse sentido. Eu vou ficar oferecendo coisas. Não, você está oferecendo cuidado. Né? A gente não vende coisas, a gente vende serviço. A gente vende de mudança de vida. A gente tá dente é tão importante, né, doutor? É tudo, né? É muito importante. A gente vê assim, o Carlos, quando começou a vir trabalhar comigo, ele ficava muito emocionado na recepção, de ver as mudanças que a gente traz para os nossos pacientes. Eu tenho, como que se chama dente separado, doutora? Diastema. E eu tenho muito grande. E eu coloquei aparelho e aí tinha que usar aquele... A contenção. A contenção, não usei, voltou, enfim. E aí aquilo me incomodava de um jeito e assim, eu não queria aquele tempo do aparelho, que eu sei que é errado, eu queria o rápido, né? Aí eu coloquei as lentes. Quando eu saí do consultório, gente, você se sente linda, sente... É isso. É muito mais, além de saúde, porque dente é muito saúde, gente. Total, a saúde começa pela boca, gente. Mas a estética, o bem-estar, eu acho que vocês vendem bem-estar, né? Sim. Autoestima, né? Segurança, né? Porque você vê uma pessoa segura. A gente vê isso muito lá, muito bem mapeado. Eu olho o Instagram do meu paciente e vejo, durante um certo tempo, nenhuma foto de sorriso. Sim. Fotos tiradas de ângulos que não apareçam os dentes. Organizou. Acabou. Meu Deus, eu falo, o meu maior prêmio pra mim é quando eu vejo a primeira foto de sorriso no Instagram do meu paciente. Ali chancelou toda a minha missão, todo o meu trabalho. Eu falo, ufa, cumpri o que eu queria. E lógico, cumpri toda a organização da dentição dele, da mordida, que é a minha função científica, né? Mas a função humana tá chancelada ali naquele momento, entendeu? E a gente vê isso muito. Né? Porque aí você passa, agora eu vou tirar uma foto sorrindo, por que não? Né? Mas e aí a senhora, dentista, inovadora, falou, não, agora eu vou ser docente, eu vou ensinar. Vou ensinar, eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, eu quero desenvolver, porque não vou guardar isso pra mim, que eu sei. Quando foi esse start, Giovana? Nossa, isso é muito interessante. Eu gosto muito de ser instigada, sabe, Luana? E eu tinha uma pessoa que me acompanhava da Invisalign e ele um dia falou pra mim, você já se imaginou sendo speaker? Opa, sim. Aí veio o meu segundo degrau. Porque o primeiro eu quero fazer algo inovador, porque eu não quero estar fazendo um procedimento que dependa muito da minha condição física e sim intelectual. Então eu pensava que eu poderia finalizar minha carreira trocando os alinhadores, porque não exige tanto, né? Trabalhando no digital. O segundo stop, o segundo pensamento foi, eu vou finalizar minha carreira ensinando o que eu aprendi a fazer em 30 anos, 35, 40 e 50. Então, para que eu seja uma autoridade, que eu tenha conhecimento nisso, eu preciso começar agora. Então, aí sim eu fui ensinar o que eu sabia para os meus colegas que estavam chegando. Porque o digital, Luana, quando a gente começa no digital, a gente parte numa linha zero. Porque eu tenho todos os meus colegas que trabalharam de forma analógica, né, com muito conhecimento, que na hora que ele chega aqui, ele estabelece uma linha zero. Porque ele vai ter que fazer o aprendizado, mesmo com a bagagem dele, o aprendizado no digital. E também tem aquele que acabou de chegar e que quer
seguir no digital. Então a gente tem um nicho ali muito importante, com muita necessidade de aprendizado, da disruptura, da mentalidade. Na verdade, a parte técnica, todo mundo aprende com facilidade com o tempo, né? Quem é que nunca aprendeu a mandar um WhatsApp? E, gente, sabe o que é importante na sua fala? A disrupção, às vezes, não precisa só ser uma disrupção, pode ser um incremental e aos poucos, né, Sem doutora? dúvida. Porque as pessoas pensam, não, hoje eu vou de preto para azul, mas não precisa tudo isso. Exato. A gente não começou com toda essa estrutura. A gente começou uma colaboradora e a gente foi agregando a partir do momento que a gente maturou o processo. Também. Mas o princípio básico é a vontade. Como é ser professora? Ai, é maravilhoso. Eu adoro. Hoje eu rodo o país com palestras para a própria Invisalign, então a cada 3 meses eu estou em um estado diferente, então eu gosto muito. E eu vou te falar que tem uma coisa muito importante nisso, porque eu aprendo demais. Imagino, as pessoas devem doar muito também. Sim, a troca é muito importante. E quando você se propõe a ensinar, já tem uma frase muito importante sobre isso, que só levanta para ensinar quem sentou para aprender. Eu preciso aprender, né? Eu me questiono. É a primeira etapa de quem quer aprender, é ensinar, né? Quando você aprende uma coisa nova, tá lá. Pra você aprender 100% aquilo, você tem que ensinar alguém. Exato. E na hora que você vai ensinar, você tem que estar com isso muito bem chancelado. Então eu passei a estudar muito mais, para que eu pudesse também transmitir isso, né? E aí você foi procurar... gestão, o que você foi procurar para te atualizar nessa questão de ensinar? Sim, eu fui fazer curso de gestão, curso de mentoria. Esse ano eu fiz um curso de mentoria exatamente de marketing de diferenciação. Como se diferenciar dentro do marketing. Então eu busco isso. Teve muitas críticas, doutora? A respeito disso, sim. No meu início, então, né, quando você abre o celular e faz um stories no Instagram, né, nossa, vai virar blogueira. Ai, é a dentista blogueira. Muito, né? A gente tem... Imagina os próprios colegas, né? Sim, a gente tem julgamentos, né? E como que você né? lida com isso? Olha, eu lido com isso pensando muito na minha essência. Como eu realmente tinha um direcionamento em relação a isso, e eu acredito que quando eu abro a câmera para falar, eu estou falando uma verdade tão absoluta, tão congruente com o que eu penso, com o que eu falo e como eu ajo, que eu acho que eu tenho que falar assim. Eu encontrei um otorrino que eu estava fazendo uma palestra com ele na FGV, que era um curso, e eles me chamaram para falar de posicionamento na rede social, e eu ainda falei, nossa, mas eu não tenho tantos seguidores assim para dar uma palestra, né? Não, mas é o posicionamento que a gente quer, né? Então ele falou, tem que falar assim, porque quanto mais informações corretas a gente traz, mais informações disseminadas a gente está trazendo. Exatamente. Eu trouxe uma médica aqui para falar, ela também super inovadora. Ela saiu da área dela pra fazer laser e ela tá ganhando aí o Brasil com isso. E aí ela, nos bastidores, ela falou assim, Luana, se tiver uma aula sobre médicos no digital, você me indica? Porque assim, não tem. Não tem, né? Não tem, é um preconceito absurdo. Foi o que eu te falei, eu fui nessa médica, a primeira coisa que ela falou assim, eu não gosto de dancinha, eu acho ridículo, esse nosso papel. Não é que é o papel. Mas quantas pessoas dependem dela? Sim, pra vender? Não é questão de papel ou não. Uma informação que você traz, que faça mudança na vida do outro, já valeu o que você tinha que fazer. E eu penso o seguinte, Luana, se eu tô fazendo algo que não possa ser mostrado, então eu não devo nem fazer. Então tudo que eu faço é verdadeiro, é genuíno e é importante, por que não mostrar? Né? Então assim, antes, lá no meu início de carreira, as pessoas mostravam seus trabalhos na página amarela, num comercial de TV, e todo mundo fazia. Hoje é diferente, o comportamento mudou, o portfólio mudou, a experiência mudou. Exatamente. E eu tenho que acompanhar isso, porque eu também mudei. Porque a gente tem que se pensar como consumidor também. Eu também não gostaria de ser atendido de uma forma digital, ágil. Você não consome o digital? Exato, a gente consome o digital o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você vai comprar uma roupa, você olha no Instagram primeiro. Exato. Você vai ver um médico, você vai no Google. Exato. Procurar qual é a nota dele no Google. Meu, a gente tá no digital. Você vai comprar uma pizza. Você procura no digital. E a gente não precisa fazer a dancinha se não quiser, ou se não souber. Você vai fazer aquilo que é seu e genuíno. É isso, com isso que as pessoas se conectam. Exato. É com isso que elas buscam. E ela te busca para resolver um problema que é dela. Agora, tem milhões de pessoas para resolver o problema dela.
Agora, por que ela te escolhe para resolver o problema dela? É essa conexão que está por trás. Mas e aí? Agora eu quero saber uma coisa bem delicada. Gestão de tempo. Porque, pelo jeito, você é ligada no 220. Sim. 220 não, acho que é pouco pra você. Mas assim, professora, mãe, esposa, empreendedora. E aí? Como que você faz gestão do tempo? Porque assim, gente, vamos ser sinceros. A gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro, mas a gente precisa cuidar do emocional e ter o social. Total, tem que ter qualidade de vida. Porque não adianta vir aqui falar assim, eu sou workaholic, mas eu nunca tiro férias. Eu não tenho inveja nenhuma, tá? Não tenho inveja. Quando um empreendedor vem aqui e fala isso pra mim, eu falo, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa. Tem alguma coisa de errado nesse processo. Porque o negócio é assim, é ser feliz equilibrada, né? Exato. Mas me conta então, como é que é isso? Mas já aposto que já não tirou férias, vai. Já, claro, eu sou capricorniana, meu Deus. Só gosta de trabalhar, adora trabalhar. O pessoal acha que capricorniano gosta de dinheiro, não é bem assim, gosta de trabalhar e de fazer seu ofício. Mas realmente é um grande desafio, né? Eu chego em casa e falo, eu tenho que tirar o crachá. Né? Chega, tira o crachá, vou pensar em outras coisas, vamos meditar, vou fazer atividade física, vamos viver o que tem que ser vivido, né? E essa gestão de tempo é você que limita isso. É confuso? É confuso. Tem determinado tempo na nossa vida que a coisa acontece tão, né, de forma muito acelerada que você suprime alguma dessas partes, mas olha, galera, é só por um período. Esse período aqui eu vou precisar me dedicar um pouco mais a esse processo para que ele mature e para que a gente tenha um tempo mais. Mas sempre foi claro isso, ou você em algum momento teve esse start e falou assim, cara, não, eu tenho que agora organizar essa parada? Sim, olha, quando o filho é pequeno é um desafio muito grande. Porque a gente... Quantos anos tem a Júlia? É Júlia? Júlia tem 19, uma moça maravilhosa. Já é sua amiga, já é parceira. Já é parceiríssima. Tá estudando também? Mora em Belo Horizonte. Mas pra ser dentista? Não, minha filha faz ciências sociais e na UFMG. E hoje a gente tem outro tempo, né? Porque a minha dedicação com ela já não é mais física, né? Sim. Mas eu acho que no processo, quando é criança, bem bebê, é bem difícil. É muito. E quando fica doente, doutora? Quando fica doente, meu Deus. Que você tem que depender dos outros, doutora? Exato. Era sempre uma condição mental muito complicada pra mim. Mesmo que fique com as avós, com gente de muita confiança, pra gente, quando deixa o filho doente, é uma coisa assim que mata, né? Sim, é difícil, porque você fica se sentindo não 100% mãe e também não 100% profissional, né? Mas, gente, a gente é ser humano. Meus pacientes entendiam tanto isso. Parece que casa, né? Entende, porque eles participam da nossa vida também. Sim. Às vezes a gente tem que sair um pouco daquela liturgia do jaleco, sabe? Eu gosto muito de usar isso. A liturgia do jaleco. Eu tô ali no meu jaleco, eu sou distante de todo mundo, eu não preciso dar... Não, é ser humano cuidando de ser humano, porque uma hora eu vou precisar da compreensão do outro. Ninguém faz nada sozinho, né, doutora? Exato. Então, nesse período que ela era pequenininha, era muito bom, porque quando eu não podia ir, que ela estava doente, etc., meus pacientes eram uma rede de apoio muito importante, mentalmente e emocionalmente para mim, porque eles entendiam que eu teria que adiar aquela consulta. E ela é compreensiva, doutora? Ela é muito compreensiva. Isso ficou muito chancelado para mim quando a gente fez uma expansão da clínica, e a gente fez uma inauguração e tal, e ela sentou no final da festa, já cansadinha, né, olhou para mim e falou, mãe, eu tenho tanto orgulho de você. Aí a gente fala, é isso, né? Vamos seguir adiante. E é lógico que a gente suprime um pouquinho daqui, mas também ganha ali, E é muito legal que quando a gente tem esse retorno, porque a senhora já deve ter tido vários retornos dela, né? Positivos em relação... Porque às vezes a gente se pergunta, principalmente nós, mulheres empreendedoras, se perguntamos, será que não era melhor eu estar esse tempo, né? Claro. Tem os questionamentos, não tem, doutora? E tá tudo bem também, Luana. Eu acho que a gente tem que respeitar o que é muito importante pra gente, né? A congruência é algo que eu busco todos os dias. Então, se para um profissional, naquele momento, ele vai precisar se dedicar um pouco mais a essa família, porque isso é a constituição dele, tá tudo bem. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada que tem a ver agora que a gente tá conversando. Hoje tava chovendo, né? E a gente perdeu a hora. E a minha filha estuda de manhã, ela tem 12 anos. E aí eu falei assim, filho, então fica, já perdemos uma hora, né? Tá chovendo, né? Sexta-feira. E, gente, não, e eu sou muito chata. Mas aí ela virou e falou assim, mãe, não, eu fiz um trabalho em dupla e eu não quero deixar a menina na mão. Aquilo me deu um orgulho tão grande. De responsabilidade. Porque ela vê isso na gente. Exato. Ela podia virar e dormir como uma adolescente, como 12 aninhos, né?
Ela falou, não, eu tenho que ir, porque eu não quero deixar uma pessoa na mão. Eu fiquei tão feliz com aquilo. É isso. Você é mãe, você entende, né? Que são esses pequenos retornos que a gente vai se construindo. Né? Exatamente. Mas, gente, é um prazer falar com você. Nossa, eu ficaria horas conversando com você. A pessoa fala, né? Não. Você realmente tem conteúdo demais. Eu espero que bombe esse vídeo pra gente fazer uma segunda parte, porque a gente tem tanta coisa ainda. Eu tenho tanta coisa pra perguntar sobre desenvolvimento dos teus colaboradores, como é a sua relação, gestão de pessoas, o que você estuda sobre gestão de pessoas, porque é tão importante quanto marketing, né? Sim. Tá com as pessoas certas do seu lado. Então, assim, é um mundo de gestão, né? Foi um prazer. Eu poderia falar horas sobre isso, porque é uma construção. O que eu acho que mais importante para os colegas, para eles saberem, que a gente começa passo a passo. Ninguém dá um passo com duas pernas ao mesmo tempo. É muito importante você falar isso. É passo a passo. Gente, todo mundo tem a mesma oportunidade, mas seja corajosos, né? Seja corajosa. Nesse primeiro emprego meu, vou te contar só pra gente encerrar isso, a atitude de coragem, o médico que foi me entrevistar falou pra mim, Edivane, olha só, a gente tem aqui 2 vagas e eu tô com 3 dentistas. Então a gente vai fazer um sorteiozinho e vai decidir. Aí eu falei pra ele, muito obrigada, doutor. Porque assim, eu não estudei, gente, eu tinha 21 anos de idade, recém-saída da faculdade. Eu não estudei tudo isso pra ser sorteada. Eu te agradeço muito, mas eu não tenho nada a perder. Os meus colegas talvez tenham. Então só pode entregar o contrato para eles. Então eu tinha 21 anos de idade, mas eu tinha uma atitude corajosa. Não teve dúvida que ele me ligou logo em seguida e falou, pelo amor de Deus, eu preciso dessa coragem junto de mim. Eu vou dar um contrato inteiro para você e os colegas vão dividir o contrato, porque eu preciso de alguém, depois a gente vê... Mas você acha que vem isso de uma base familiar? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu tive um grande mentor, que é meu pai, né? Minha mãe, muito dedicada, abnegada, e meu pai um comerciante, né, de estrutura, de uma estrutura humana muito bacana. Eu falo que realmente o amor, né, também ajuda muito, assim, nessa coragem também, né? Sim. Ter uma rede de apoio. Porque você sabe que se você não for, tá tudo bem quando você voltar, né? Então tem Mas deixa aí, além de tudo isso, qual recado você deixa aí para as pessoas sobre gestão? O que você fala? Olhe para o seu negócio como um negócio. Não olhe como o meu trabalho, eu vou lá e vou trabalhar. Não, é o seu core. E sempre pense, gente, que o nosso trabalho, nossa gestão, a nossa empresa, ela beneficia muitas pessoas. Então, não pense que é uma coisa simples, que é uma coisa banal, ou que é uma coisa vil, que não vale a pena o investimento. Porque quando você investe nisso, você transforma a vida de muitas pessoas. E isso é transformador, você transforma a sua também. Porque primeiro você transforma a sua. Exato, exato. Então, assim, não tenham dúvida de que é muito importante olhar para o negócio como um negócio. Isso aqui é uma empresa, né? Então, quando eu entendo isso, eu tenho uma impermeabilidade em relação a isso. Não é pessoal. Olha, eu estou te trazendo isso daqui porque isso dentro do nosso script, do nosso processo não funcionou. Eu não tenho processo ainda? Crie. Não são pessoas, gente, são processos, né? Exato. Crie o processo devagarzinho, um script inicial. A minha filha, a gente vai acabar esse podcast nunca, né? A minha filha ficou comigo uma vez no consultório e ela falou, mãe, eu preciso passar um dia aqui só vendo o seu trabalho para eu montar a minha descrição de função. Então, quando eu vou na aula de descrição de função com o colaborador, é a descrição dela que eu coloco, anotadinha no papelzinho. Então, é isso que a gente tem que saber. Será que o que eu estou delegando para o meu colaborador é o que ele tem competência para fazer? Eu estou dando recurso? Exato. Será que eu não estou enchendo ele de demandas e que não estavam combinadas no processo, e aí eu estou cobrando algo que não deveria? Então, olhe isso como uma empresa, né? Isso realmente é a minha empresa, é o que vai me gerar valor, é o que vai me gerar recurso financeiro e que vai fazer meu coração pulsar e meu olho brilhar. Isso. Essa é a doutora Edivânia, maravilhosa. Hoje eu termino com meu coração quentinho, porque foi sensacional. E se vocês quiserem ver a segunda parte, coloque aqui embaixo. A gente vai colocar todos os dados dela, porque quem não quer ser atendida por uma pessoa dessas? Olha, muito obrigada. Eu que agradeço, Luana. Gente, e até a próxima.